Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar um excelente estudo para todos nós, né? Possamos alimentar a nossa alma, como eu sempre digo. Dizia ao Jimmy que, além da presença, é muito bom que você está aqui conosco. O pessoal que não teve acesso, porque não teve a última transmissão, ficou todo choroso lá do outro lado, né? Que não ia ter a transmissão. Mas hoje vocês estão nos acompanhando. Fique conosco. É um prazer também tê-los todos aqui. E que Oxalá abençoe. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, na Tua luz, para que derrame sobre cada um de nós sabedoria, entendimento e clareza. E assim nosso amado irmão Dr. Bezerra esteja conosco, se faça presente, juntamente com toda a vossa comitiva do bem e da caridade. Que assim seja. Não é rico diante de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz-me ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, ele traz uma história e uma parábola, né? Ele fala do livro de Lucas 12, de 13 a 21, e ele fala que alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? Então isso é uma história, né? Alguém procura o mestre e fala para o mestre que conversasse com o irmão para que ele reparta a herança. Esse assunto nunca deu conversa, né? Nunca deu briga, nunca deu desentendimento, nunca causou divisões, nunca se perdeu amizades, nunca irmãos ficaram chateados com irmãos, nem com os pais, né? Nem com testamentos. Sempre foi um assunto sereno, tranquilo, né? Então, vocês voltam lá. Então, se Jesus morreu já faz 2000 e quase 3, volta lá, para a gente ter ideia, a percepção da coisa, né? Ó, que o ser humano está
nessa briga, nessa teimosia, nessa falta de entendimento, nessa ignorância, né? E aí o mestre conta então, porque isso aqui é uma questão de lei, né, gente? Não era o mestre que tinha que resolver isso. Sempre houve leis para isso, né? Por isso que ele fala, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? Não estou sabendo. É interessante isso, né? Mas quem falou que eu sou o juiz e que eu tenho que julgar ou dividir os seus bens? Não estou sabendo disso. Né? Tem lei para isso. Né? E disse-lhes então, atenção, tomai cuidado com todo tipo de ganância. Alguém aqui estava, né? Se o outro está pedindo ajuda é porque o outro está. Então ele fala de ganância. O que é ganância, gente? Uma coisa que hoje em dia quase não se vê, é muito raro. Né? Hoje nós só vamos falar de coisas raras. Como diz meu amigo, é raro, mas acontece muito. O que é... Hã? Não tem pouco. O que é ganância? Me ajudem? Alguém que quer as coisas dos outros? Alguém que nunca está satisfeito. Isso. Com o que tem, né? E aí, ele pode querer algo dos outros também? Vamos lá, volta aqui. Vamos lá, quartinha, ganância, querer as coisas dos outros. Vamos lá. Quando você... Olha que interessante, como a ganância, ela pode andar de mãos dadas com a inveja, né? Maluco isso, né? Que você tem... Você acha que ganância tem alguma coisa a ver com excesso? Ganância tem a ver com excesso? Então, ganância é diferente do necessário. Eu quero o que me é necessário. Mais que isso, é excesso, não é? E aqui ele fala, tomai cuidado com todo tipo de ganância. Não importa qual tipo de ganância. Todo tipo de ganância é doentio. Ele é maléfico. Olha que interessante. Todo tipo de ganância é doentio. Então, até mesmo para a gente que está em pleno século XXI, que a gente está ligado nas redes sociais, que a gente não para pensar se está precisando daquilo ou não, passou a propaganda, você já clica, já adquire, já compra. Pode ser uma ganância inconsciente? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Ou pode ser uma ganância consciente, nós estamos vivendo muito no mundo do ter. Como se aquilo fosse transformar a nossa vida, ou como se aquilo fosse preencher os buracos da nossa alma. Né? Você vê, você abre um Face, você abre um Insta, qualquer rede social, daqui a pouco tem milhões de propagandas. E nós não paramos para pensar, vou comprar isso. Mas eu estou precisando disso. Não é? A gente vai naquele instinto e vai. Como a maior parte da boiada vai. Né? Então ele fala qualquer tipo, ou seja, contra todo tipo de ganância. Tem também a ganância de
acúmulos, né? Ele está falando aqui também de acúmulo, que era o problema do tiozinho aqui, né? Acúmulos. Ele chegou a um ponto, veja só, porque, todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem, ou seja, do ser humano, não consiste na abundância de bens. Então, quando ele fala na abundância de bens, ele está falando do ter e não ser. Porque se você viver o ser e ter, não tem problema. O problema é quando o teu ter anula o ser. Esse é o grande problema. Ah, é pecado ser rico? Não, é uma bênção. É pecado ser milionário? Não, assim todo mundo fosse, né? Ninguém passava fome, não tinha ninguém nas pontes, não tinha ninguém preocupado com boletos, né? Seria uma bênção para todos nós, pecado nenhum. Muito diferente do que a igreja pregou há tantos anos e se enriqueceu há tantos anos à custa de seus fiéis. Oh, interessante isso, né? Isso não vai te levar para o céu. Dá para mim e você vai ganhar o céu. Oh, maluco isso, né? É uma hipocrisia sem fim. Então não há pecado nenhum, não há problema nenhum em ter. O que não pode é o teu ter anular o teu ser. Quando o teu ter anula o teu ser, aí começa o problema. Quando o teu ser te faz tão arrogante, insuportável, quando o teu ter te coloca ou faz você pensar que você é melhor ou está acima das pessoas, aí nós estamos tendo problema. Aí nós caímos no doentio, nós caímos no excesso. Olha que interessante. Ele fala, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico, acho que uma fazenda, né? Deu uma grande colheita. Ele pensava, o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Esses trigos não estragam. Esses trigos não dá lá o bichinho lá, como dá o caruncho no feijão, ou sei lá que nome posso dar. Esses trigos não são intocáveis. Olha que ilusão esse homem achar que esse trigo duraria anos. E não dura anos. Não é? Então, a pessoa ela está tão cega, ela está tão fascinada, ela está tão iludida dentro de si mesma, que ela até esquece que o trigo estraga. Trigo que não é colocado na mesa, trigo que não é para alimentar o outro, trigo que não é para circular, trigo que não é para fazer alimentos, não tem serventia nenhuma. Não é? Então, tudo aquilo que eu tenho e que não serve para trazer transformação, para trazer caridade, para trazer evolução, para trazer ajuda ao próximo, para trazer mudança, é o mesmo que esse monte de trigo em vários ou num grande celeiro, que não vai me levar a lugar algum. Tem muita gente desencarnando extremamente milionária. E chegando no mundo espiritual com uma miserabilidade, que miserável é aquele que é mais
aquele que está abaixo do pobre, o miserável. Então, nós temos o pobre, depois nós temos o miserável. É mais que pobre. Miserabilidade. E tem gente que tem miserabilidade diante das coisas de Deus. Porque não consegue se colocar no lugar do outro. Não consegue colocar os seus ganhos de maneira consciente. Sempre acha que é superior a alguém, ou a alguns, ou a todos. Sempre vira para as pessoas com ar de arrogância. Sempre fala com o outro como quem está dando ordem. Oh, que ilusão. Com ar de patrão, com ar de patroa, com ar de o dono o rei da cocada, né? A rainha de... Então, quando o mestre fala isso, ele está querendo dizer que nós podemos ter os nossos bens e que sejam todos abençoados. Não tem problema nenhum. Principalmente quando ele é fruto do teu trabalho, do teu suor, da tua luta, do teu esforço, está tudo certo. Está tudo certo. O que não dá é para fazer como o tiozinho aqui. E aí o que ele fala? Na cabeça dele, né? É como se tivesse alguém falando para ele: tu tens uma boa reserva para muitos anos. Que voz de ilusão é essa, né? Achar que o trigo vai ficar lá no celeiro durante muitos anos. Você viu que ele não falou nem em vender? Você viu que ele não falou em colocar uma parte, seja para doação, para caridade, não vai vender? Ele quer para si, ele quer ficar contemplando aquilo. O problema da ganância é você ter esse gosto de ficar contemplando aquilo como uma grande riqueza e que não vai levar a lugar nenhum. E aqui ele fala: descansa, come, bebe, aproveita. Olha, esses verbos, eles só trazem para o próprio umbigo. Descansa, bebe, aproveita. Não consegue expandir a consciência, olhar para o outro, olhar para os investimentos que ele podia fazer. Não consegue aplicar, não consegue pensar de forma diferente. Ele vai ficando tão narcisista, tão egoísta, tão olhando só para si, para o seu mundinho. Então, qual é o problema da ganância? Quando nós caímos nessa falácia, nessa ilusão, de começar a olhar só para o teu mundinho, só para o teu umbigo, só para si. Está tudo certo, não tem problema nenhum ter. Não tem problema nenhum herdar. Não tem problema, está tudo certo. O que não dá é você permitir que o seu ter anule o seu ser. Essa que é a questão. E aí, alguém diz: louco, né? Ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. O que será que aconteceria com aquele homem naquela... Ele ia desencarnar, de um jeito ou do outro ele ia desencarnar, né? E muitas pessoas pensam que são eternas ou que gozarão daquilo eternamente. E é uma doce ilusão. Olha, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Vamos falar de alguns nomes da história da humanidade. O Chico Xavier era rico ou era pobre? Diante de Deus. Não é? Doutor Bezerra de Menezes. Rico. E rico diante de Deus. A própria Maria, aquela mulher simples,
que depois deu luz ao mestre, ela era rica ou ela era pobre? Rica diante de Deus. O próprio Salomão, que tinha todas as riquezas de um reinado, mas era rico diante de Deus. Está vendo? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum ter. Mas Salomão sempre se curvou, sempre reconheceu a mão de Deus na vida dele. E quando Deus falou para ele, escolhe o que tu quiseres, ele falou, Senhor, me dê sabedoria. Ai, o que o rei vai pedir para Deus? Me dê sabedoria. Ele poderia pedir mais poder, eu quero mais poder, não é? Ele falou, Senhor, me dê sabedoria para governar. Olha que interessante. Me dê sabedoria. O que você tem pedido a Deus? O que cada um de nós temos pedido a Deus? O texto, ele é muito interessante, quando ele fala, assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo. E quando ele fala em tesouros, ele não está falando tesouro só no tesouro material. Conhecimento também é para ser partilhado. Não é verdade? Tem professores com doutorado, com livre docência, tem vários profissionais um conhecimento vasto, mas não consegue partilhar nem com a sala de aluno dele. Olha que maluco. Tem um conhecimento invejável. Não, porque ele ficou fora do país, ficou onde, ficou lá, mas não consegue nem partilhar o conhecimento dele. Olha que maluco. Para que serve um monte de farinha sem padeiro? Não é? Para que serve o último lançamento da Honda sem combustível? Para que serve o melhor professor sem alunos? É um nada. Não é? Oh, que doce ilusão. Então, que nós consigamos entender que a simplicidade nos leva além. A gente entender que tudo que nós queremos alcançar, tudo que nós queremos conquistar, primeiro, pedir que venha com bênção, né? Aquela casa, aquele carro, aquela porta de trabalho que precisa se abrir, aquela amizade que precisa retornar. Se for para o meu bem, Senhor, que venha. Se não for, que afaste. Mas sempre colocando a presença divina em tudo. Em tudo que a gente for fazer. Porque senão, a gente cai nessa cegueira aqui. A gente cai nessa cegueira aqui. E a coisa vai desenfreada, sem limites. Nunca essa alma se satisfaz com nada. A gente sabe de pessoas e de famílias que estão tendo trabalhos seríssimos com os filhos, ou porque deram demais, ou porque deram de tudo. Almas inquietas, perturbadas, tumultuadas, porque não aprenderam o ser. Não aprenderam a grandeza do ser. Eu sempre digo, eu sou um homem milionário. Sempre digo isso. Eu sou um homem milionário. Quando alguém pede uma ajuda, quando alguém pede uma oração, quando alguém faz um desabafo, quando alguém só quer um ombro, quando alguém quer uma orientação, eu olho para tudo isso e falo, eu sou milionário.
sinceramente. Quem é? É o Serginho. É só um Serginho. Só isso. Então, que nós consigamos alcançar essa grandeza, essa riqueza também diante dos olhos de Deus. Como diz o anjo Gabriel, disse a Maria, Deus viu graça diante de ti. Encantamento. Imagina Deus se encantando com cada um de nós. Deus vendo graça diante de nós. Pelas nossas qualidades, pelas coisas que a gente traz no coração, né? Com leveza, com verdade, com tranquilidade. Qual oração será que vale mais? Como diz a canção, quem tem as mãos limpas e um coração puro. Né? Como é que é? Isso, como é que é o começo? Senhor, quem entrarás? É isso, né? No santuário para te louvar. Aí você responde, quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, e por aí vai. Olha que interessante. Então, os requisitos são muito simples para que o nosso ter não anule o nosso ser. Que assim seja. Deve ter gente aí pensando assim, ai, amanhã eu vou desfazer de todos os meus bens. Lá em casa não tem lugar para todo mundo. Não desfaça. Não desfaça de, né? Eu acho que é uma reflexão, gente, que nós verdadeiramente precisamos fazer. Né? E, principalmente, que todos os pais possam trazer essa reflexão para os nossos filhos, né? Para as nossas famílias. Vamos agradecer ao nosso Mestre. Deus, Pai, Criador de todas as coisas, dai-nos hoje sempre a vossa luz, a vossa bênção. Dá-nos sabedoria, entendimento, clareza. Dá-nos tudo o que é necessário para continuarmos a nossa caminhada, para tocar a nossa vida em paz e com serenidade. Dá-nos o pão de cada dia, as forças espirituais, dá-nos bom ânimo, perseverança, coragem e esperança. Dá-nos encantamento, brilho nos olhos, dá-nos sorrisos novos todos os dias, dá-nos forças para que mudemos os passos e alcancemos tudo que precisamos alcançar. Dá-nos vigor, força interior, força vital e força espiritual. Assim nós te agradecemos, Pai, por tudo que nos tem concedido a cada dia, a cada tempo e a cada hora. Tu conheces o nosso coração, o coração de cada um, e sabe das nossas necessidades. Pai, por onde eu começo? Começa pelo seu guarda-roupa. Aproveite o momento. Abra o guarda-roupa, a gaveta, vê o que não usa mais, o que não tem mais sentido, não serve. Ai, mas essa blusa... Tá, mas você pesava 20 quilos a menos naquele tempo. É ou não é? Ai, manda isso embora. Traz energias novas, coisas novas. Manda isso embora. Quantas coisas que a gente fica
acumulando, guardando e não tem utilidade. Não, vai que uma hora precisa. Eu conheci uma pessoa que falava isso. Não joga não, vai que uma hora precisa. Nunca precisou. Tem uma frase que diz, é muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom. Hashtag fica a dica. Vamos agradecer a Deus Pai, podemos ficar de pé. Pelo dia de hoje, pelo alimento à nossa alma, pela nossa revisão de vida, de caminhada, de consciência. Agradecer ao nosso amado irmão, Dr. Bezerra, que retorne às vossas moradas, às vossas terras espirituais, com toda a vossa falange, a vossa comitiva do bem, que assim seja. Pai nosso, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A bênção que é de bênção. Uma boa noite a todos.